Estamos de volta. Tivemos que interromper você porque o nosso tempo acabou, mas continue. A grande igreja metodista foi um grandioso mover de Deus nos anos 1700 e 1800. E a teologia liberal, que não é teologia de jeito nenhum, chegou em 1880, 1890 até 1900. Mas o espírito da fé e o espírito que John Wesley tinha foi embora. Dá para imaginar se aquela denominação se segurasse ao ministério da oração como eles tinham, e se os pentecostais pudessem abraçar outra vez a doutrina da cura, se as igrejas batistas fizessem isso. Muitas vezes nós falhamos porque nós não temos, porque nós não pedimos. Sei que muitas vezes a gente pede e Deus não responde. Deixo isso com a soberania de Deus. Por muitos anos fiquei olhando para isso, irmão Sueger, mas olha, no fim das contas, Deus é quem tem a palavra final. Ele é que vai decidir. Mas ele ainda quer que a gente ore, e você até falou no outro programa sobre Jesus curando a todos. E creio que temos que ir para Jesus o tempo inteiro. E ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. E se a igreja metodista, batista e pentecostal e presbiteriana, se pudéssemos voltar a orar pelos doentes, como fazemos no Centro Familiar de Adoração, creio que veríamos avivamento e muita gente curada também. Com certeza, veríamos muito mais curas do que estamos vendo agora. Se isso acontecesse, entendeu? E por aí vai. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e por aí vai. Então, vamos. A melhor resposta que eu já ouvi é a resposta que você deu em seu livro. A vontade e a sabedoria. É a vontade de Deus, e a cura foi providenciada na expiação, mas a sabedoria de Deus é quem decide. Às vezes mais é feito quando alguém não é curado na vida daquela pessoa e na vida das pessoas ao redor dele. Já vi isso várias vezes. As pessoas voltam para o Senhor, as pessoas acreditam em Deus mais do que já acreditaram antes por causa do quê? Muitas vezes nós não levamos Deus a sério até a situação ficar desesperadora. E às vezes crises vêm sobre nossa vida, crise física ou crise financeira, relacionamentos e tal. Ficamos desesperados com Deus e reconhecemos que Deus é a única esperança que existe. Eu acredito que toda doença começou em Satanás. Não começou em Deus de maneira alguma. Eu acredito, como você mencionou muito bem, eu acredito que Deus usa a doença às vezes para parar pessoas, para que elas entendam e comecem a pensar de maneira mais clara, para nos deixar mais humildes. E acho que o Senhor usa isso sim, mas está chegando uma hora na era do reino que não vão mais ficar doentes, que o aleijado não vai dizer estou aleijado e o cego não vai mais dizer estou cego. Existe uma. Eu ia mencionar um outro incidente, mas eu falo depois de você. Nós falamos isso antes aqui e o que você falou ficou na minha mente sobre o. Existe um sentido no qual, quando o assunto é esse tempo de cura, ainda que o doutor falou há um tempo atrás é certo, temos que orar, mas existe um tempo de Deus, onde existem estações ou a estação de cura. Existem propósitos de Deus que nós não sabemos e não conhecemos, como, por exemplo, os avivamentos de cura que você mencionou nos anos 50, nos anos 60 e um pouco antes também. Existem estações onde Deus libera esses dons de maneiras que nós não podemos entender, não entendemos o que está acontecendo. Mas é um tempo muito especial e não tenho tanta certeza se podemos fazer com que isso aconteça.
mas ainda assim creio que Deus pode fazer com que as pessoas orem por isso e a porta seja aberta, mas acho que seria mais a intenção de Deus do que a gente ficar bombardeando Deus até Deus falar: ah, tá bom, chegou a hora. Posso estar errado a respeito disso, mas creio que Deus designou estações. Os grandes cultos de cura divina dos anos 50 e 60 colocaram a mensagem pentecostal no mapa, porque aquilo mudou tudo. Os avivamentos das tendas mesmo, vocês lembram? Que cabiam 10, 15, 20 mil pessoas de uma só vez, que na época era algo grandioso. Na época era gigantesco, se você for pensar. Mas a mensagem pentecostal era vista com desdém por outras igrejas. Ah, é um bando de povo pobre e ignorante que não sabe o que está fazendo e por aí vai. Mas aqueles cultos de cura divina que balançaram cidades inteiras enquanto Deus se movia de maneira grandiosa. Eu sei que o Gail Jackson veio para Nova Orleans, em Louisiana, em uma igrejinha das Assembleias de Deus, com 30, 40 pessoas, e só isso. Não eram pastores conhecidos ou grandes igrejas para encher a tenda, e ele armou aquela tenda lá em Nova Orleans, diz ele que o Senhor mandou ele fazer aquilo. E eu conheci o irmão Jackson muito, muito bem. Ele era um grande homem de Deus. Mas aí, é, a única maneira de conseguir um grupo era se Deus começasse a curar pessoas. E ali era uma cidade-chave para o catolicismo, em Nova Orleans, Louisiana. Naqueles dias, quase 90% da população era composta de católicos. Mas ele começou a fazer propaganda nos jornais e os católicos acreditam que Deus cura. Eles creem nisso, não é? Eles têm esse sentimento e estão certos também. Mas aí, é, ele armou aquela tenda e eles começaram a vir até encher aquele lugar durante um período de tempo. Encheram aquele lugar e eu me lembro que alguns amigos bem próximos da gente, ele dirigia um táxi na época e ele levava pessoas para o culto toda noite. Ia levando um atrás do outro. E aí até que finalmente ele falou: eu acho que eu vou ali ver o que esse povo está fazendo aí. E ele e a esposa dele foram gloriosamente salvos. Deus os abençoou e, na realidade, eles se tornaram milionários. O Senhor foi tocando eles e a mensagem pentecostal foi necessária. Isso meio que promoveu a mensagem, vamos dizer assim. Deus usou daquela maneira. Era para uma estação e com propósito, e é o que estou sugerindo. Certamente eu creio em oração e tenho certeza que podemos afetar grandes coisas através da oração, mas eu meio que sinto que, e posso estar errado, mas esses tipos de coisa, esses anos maravilhosos de cura, foram escolhas distintas de Deus, liberados em uma estação específica para um propósito específico. O A. Wilson construiu uma das maiores Assembleias de Deus em Kansas City, no Missouri, isso há anos atrás. E ele falou: se você pensa que aqueles cultos de cura divina não vieram de Deus, então você não sabe do que está falando, porque eles eram de Deus sim. E então, esse homem tinha uma igreja que todos olhavam e consideravam como exemplo, e tinha que ser assim mesmo, pois era uma igreja maravilhosa. Preguei várias conferências com ele e tal, mas se Deus fez uma vez, ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo. Vamos ver aqui, temos que ler o texto. Será que eu posso mencionar só uma coisa? O Senhor usou muito Oral Roberts naquela era, provavelmente, e eu sou de Oklahoma, e já ouvi mais sobre Oral Roberts do que sobre qualquer outra pessoa, e aí comecei a ouvir sobre o Jack Cole também. E depois comecei a ouvir sobre outros, mas Deus os usou grandiosamente. Minha oração era: Deus, levante outros homens e mulheres com o ministério e a mensagem, o arder esteja ali, pois esse mundo, ele precisa de fé, tá? Nós até mencionamos isso no outro programa. Fé por finanças,
fé por salvação, mas fé por milagres e curas. E vai mudar vidas, vai mudar comunidades, como foi na história que você mencionou em Nova Orleans. É verdade, vai mudar vidas com Deus fazendo coisas. E quando o inimigo vem como um dilúvio, o Senhor vai levantar um padrão contra ele. E eu creio em meu coração que esse mundo vai ver uma outra demonstração do poder do Todo-Poderoso Deus. E olha, eu sinto em meu espírito e acho que estamos cada vez mais próximos disso, mais do que já estivemos antes. Se isso não acontecer em breve na América, nós vamos ser extintos. Olha para nossa nação como está. Se o mover de Deus não acontecer aqui, então vai ser o fim. Só olhar o status das pessoas, e eu não quero parecer negativo, mas acho que não entendemos quão distante está a nossa nação de Deus e a batalha espiritual. E o poder de Deus é a única coisa que pode resgatá-la. Isso é verdade, mas ainda assim pode acontecer e tocar nossa nação. Eu ainda creio nisso. Com o que vemos com o presidente Trump, as forças atacando a ele, com essa nova mulher do Congresso aí que foi eleita, vou te dizer, viu? Vivemos uma hora muito escura. Precisamos muito de avivamento. Como na situação de Raymond T. Ritchie, que atendeu a ligação que você mencionou no último programa, do homem que falou que estava com câncer, ele falou, aleluia! Quando a situação fica escura, se prepare, pois é uma boa hora para Deus se mover. O nosso tempo acabou, muito obrigado por estar conosco, nós te amamos e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.